mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. O Centro Mais Seguro trouxe mais presença nas ruas, organização, acolhimento para quem precisa e cuidado com o nosso patrimônio histórico. Um trabalho integrado que fortalece a segurança, recupera espaços públicos, valoriza o comércio, incentiva a cultura e devolve o centro para as pessoas. Centro Mais Seguro, um centro renovado para quem vive, trabalha e acredita em Campos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas, 4 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, também no Face, no YouTube, no Instagram, você acompanha as imagens agora, fica disponível lá no Face, mas principalmente no Instagram, que aí você vai ter acesso a todo o conteúdo lá do Folha no Ar, e também disponível em podcast, lá no Spotify, Deezer, SoundCloud, todos os aplicativos tocadores aí de podcast. Essa edição de hoje e todas as edições do Folha no Ar. Voltamos ao vivo, são 8 horas e 5 minutos agora em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed, diagnósticos por imagem. Hoje, Campos com tempo bom, ensolarado, 33 graus de máxima, 18 de mínima, agora faz 22 graus aqui no centro. Com Everton Luna, repórter de política e jornalista na bancada, estamos tendo o prazer, a satisfação de conversar e de receber aqui no Folha no Ar a agrônoma, mestre e doutora em fitotecnia e professora da UENF, Virgínia Carvalho. Falamos aqui já sobre a baunilha, produção de baunilha em Campos. E aí tem todo um processo, né, que a gente pôde conversar com a professora lá no primeiro bloco, tá? Como eu disse, disponível aí. E a gente volta agora para falar de outros temas e eu chamo você, meu caro Everton Luna, para abrir esse bloco aí, por favor. Professor, a senhora já comentou, né, que o projeto da orquídea, as orquídeas da UENF já está está completando, fazendo aniversário, né? São 18 anos. E assim, como começou esse projeto? Era uma coisa, um sentimento pessoal que você, com sua relação com a orquídea, quando que começou essa ideia que hoje já virou, é um sucesso aqui na cidade? Bom, esse projeto ele começa em 2008, mas antes desse projeto tinha a Virgínia que gostava de cultivar orquídea. E eu comecei a cultivar orquídea junto com o meu marido, Gustavo, em 1996. E depois eu resolvi fazer mestrado e doutorado e resolvi fazer com as orquídeas. Eu queria trabalhar com orquídea, decidi que profissionalmente eu ia trabalhar com elas. E a gente criou um grupo na Universidade Federal de Viçosa e nós começamos a ministrar cursos em Viçosa, na Semana do Fazendeiro, lá em Viçosa, e outras cidades, Juiz de Fora, Belo Horizonte. A gente começou a sair com esse curso, eram vários estudantes, e ministrando curso sobre orquídeas. Em 2007, eu venho fazer meu pós-doutorado na UENF, e em 2008 eu fui dar cursos na Semana do Produtor Rural da UENF, sobre orquídeas. E aí veio a ideia da gente criar um projeto de extensão. O nome não era Orquídeas da UENF, era Entendendo as Plantas da Família Orquidácea, Conhecer para Preservar e Produzir com Sustentabilidade. Obviamente que ninguém falava esse nome e todo mundo começou a falar, o projeto Orquídeas da UENF, Orquídeas da UENF. Então ele mudou de nome, passou a se chamar Orquídeas da UENF há alguns anos, né? E a gente começou a ministrar cursos
Começamos a participar ativamente da Associação Orquidófila da Orquídea Campus, que já existia aqui em Campos quando eu cheguei, ela já tinha em torno aí dos 4, 5 anos, e a gente uniu a Orquídea Campus passou a fazer as suas reuniões dentro da UENF, e esse projeto foi criado para que a gente ministrasse cursos sobre cultivo, sobre produção, a todas as pessoas interessadas em cultivar orquídeas. Essa foi a ideia inicial desse projeto. E ministrar cursos. Eu quero produzir orquídeas, né? Como que eu faço para produção de mudas? Como que eu faço? Quais são as pragas, as doenças que atacam as orquídeas? Como que eu cuido? Como que eu faço a adubação? Qual o substrato? Ela gosta de muita luz, pouca luz, né? Eu planto no vaso de plástico, de barro? Eu planto numa placa? Eu posso colocá-la no solo? Então, todas essas questões, né? A gente criou esses cursos para responder a essa demanda, e foi um sucesso. O primeiro curso que a gente ministrou na UENF, tinha gente em pé no auditório, então a gente pensou, poxa, há uma demanda muito grande aqui em Campos, né? E o projeto foi crescendo, a gente foi ensinando a produção das mudas in vitro, porque não é uma produção diretamente no solo, né? Então requer alguns cuidados, e o projeto foi crescendo e a gente sentiu a necessidade de ter uma área maior para ministrar os cursos. Foi daí que há 3 anos, né, quando o projeto completou 15 anos, nós inauguramos o orquidário, que recebe o nome do meu falecido marido. Ele faleceu, ele era estudante de doutorado aqui da UENF, né? O doutor Dante conheceu muito ele, eram muito amigos, e a gente coloca o nome, inaugura o orquidário Gustavo Denardi Nogueira, em homenagem a ele, né? E em 3 anos de orquidário, esse orquidário está aberto à visitação pública, lá no Instagram do nosso projeto, @orquídeas da UENF, nós colocamos os dias e os horários que a gente está aberto. Na sexta-feira passada, do dia 17 de julho, nós tivemos uma visitação muito especial lá, que foi a comemoração dos 3 anos do orquidário. Essa semana não vai ter visitação, porque a gente está nessa fase de preparação para a Semana do Produtor Rural. E os cursos que a gente vai ministrar na próxima semana serão, boa parte dos cursos, né, tem a parte teórica e a parte prática, ela é toda realizada lá no orquidário. Então, o orquidário ele foi criado para que a gente tivesse uma área para receber o público, né, e ter uma diversidade de orquídeas, e para a gente pudesse fazer um curso muito mais prático, muito mais dinâmico, né? Então esse é o objetivo do orquidário, receber esse público. O cultivo da orquídea é um costume de muitas pessoas, é um costume que a gente vê nos supermercados, sempre vendendo, e assim, quais são os cuidados básicos que uma pessoa tem que ter para manter uma orquídea viva? Porque muita gente acha que a orquídea é só quando dá a flor. Deu a flor, acabou, morreu. E não é assim. Ela tem seus ciclos de flor, que ela produz a flor, né? Então, assim, qual o mínimo cuidado que você tem para que você saia de uma orquídea que acabou de dar flor para que ela retorne novamente? Sim. Olha, a primeira coisa, quando a gente está falando orquídea, a gente está falando numa família de plantas que tem cerca de 30 mil espécies, 160 mil híbridos registrados. Então, quando a gente pensa na espécie humana, nós somos Homo sapiens sapiens, certo? Somos todos iguais, correto? Perfeito. Olha para nós 3 aqui, 3 clones, né? Não. Quer dizer, dentro da mesma espécie, nós temos uma diversidade de pessoas muito grande, né? Então, dentro da família Orquidácea, com 30 mil espécies, 160 mil híbridos, cada espécie vai ter o seu cuidado diferente. Então, a coisa mais importante que eu falo no início dos meus cursos, qual orquídea? Isso é fundamental. Porque tem orquídea que ela é de solo, tem orquídea que ela é de sol pleno, tem orquídea que ela é de sombra. Então, qual orquídea que você tem?
né? É a fulana. Não, então vamos pegar lá, Cattleya gutata. O que eu posso fazer para Cattleya gutata? Cattleya gutata é a flor símbolo da orquídea Campos, ela ocorre aqui na região de Campos, ela é nativa, né? Então, como que eu cultivo a Cattleya gutata? Não é a mesma coisa de eu cultivar uma orquídea bambu, que é a arundina, né? Essa você já cultiva a sol pleno, em solo mesmo, né? Então, você precisa saber qual é a orquídea. Depois que a minha orquídea, comprei essa de supermercado, depois que ela deu flor, o que eu faço? Né? A gente tem que ver em qual o tamanho do vaso que ela está, que tipo de substrato que tem, e precisa fazer adubação. Precisa de água. A orquídea não gosta de água. Qual o ser vivo que não gosta de água? A orquídea gosta muito de água. Ela não gosta as epífitas, que têm raízes aéreas, elas não gostam que as suas raízes fiquem encharcadas. Mas ela precisa de muita água. Não pode reter essa água nela, né? Então, nos cursos que a gente ministra, a gente vai desmistificando essas coisas, né, que a gente sempre ouve. Orquídea não gosta de sol, orquídea não gosta de água, né? Eu preciso adubar, não precisa adubar. Precisa adubar, né? Nós temos adubos específicos para isso, temos adubos orgânicos, adubos minerais, e a gente fala sobre tudo isso lá nos nossos cursos. Aí eu já estou fazendo propaganda para os cursos da semana que vem. Sobre, se me permite, Everton, sobre essa questão das orquídeas, assim, quem é orquidófilo, já está dizendo, é apaixonado, ele cuida daquilo assim, como um membro da família, né? Não é uma planta, você é um filho. Calma aí. Não é onde é que você está vendo cachorro aqui em casa? Tem cachorro aqui, não, aqui só tem gente. É meu neto. É exatamente isso. Na mesma proporção, não é? E assim, sim, eu sou orquidófilo quando eu passo no corredor lá de casa e vejo as flores. Aí eu tiro foto, beleza. Mas fora isso, quem cuida é minha esposa. E confesso a você que sou um apaixonado por flores, por plantas. Aí eu tenho a minha parte, que é de roseira. Gosto muito de rosa. E confesso a você que eu sou apaixonado por margarida. É muito bonito. São lindas. É minha flor preferida. E aí, o que eu pergunto? Você falou sobre uma associação, até convidou o doutor Dante para voltar. Isso. Me fala sobre essa, porque muita gente pode estar ouvindo, vendo, e quer mais dica, quer participar dessa associação. Como é que faz? Como é que é essa associação? Como é que faz para participar? Sim, essa associação, ela começa em 2003, então eu não estava aqui em Campos ainda. Um grupo de amigos orquidófilos daqui de Campos começa a se reunir para trocar informações sobre orquídeas de maneira informal. E eu cheguei, comecei a participar dessa associação, eu e o Gustavo, e essa associação, ela perdeu o local que a gente se reunia, né? E eu sugeri, falei, olha, gente, vamos reunir na UENF. Né? A gente tinha começado a reunir um na casa dos outros, mas como é que você convida uma pessoa que você não conhece para sua casa? E a ideia era que fossem cada vez mais pessoas, né? E nós começamos a nos reunir na UENF. Então, desde então, as reuniões da Orquídea Campos, da Associação Orquidófila de Campos, acontecem na UENF, toda segunda e quarta-feira do mês, às 19 horas, no auditório 1 do P4. A gente põe no nosso Instagram o mapinha dentro da UENF, quando entrando na UENF, como que você chega no auditório. E a gente tem um mapazinho também no Instagram, que a gente coloca como que dentro da UENF você chega até o orquidário. Qual o arroba do Instagram? @orquídeas da UENF. Legal, fácil, né? E nós temos da Orquídea Campos também, @Orquídea Campos. Orquídea Campos. Campos. Legal. E orquídeas da UENF. Isso. Deixa eu pegar aqui. E falando sobre a Semana do Produtor, aliás, tem experiência pessoal aí muito bacana com essa Semana do Produtor. São cerca de 60 cursos. Eu queria que você detalhasse mais sobre essa Semana do Produtor, aquelas coisas, quem pode participar, como participar, quanto custa cada curso. Vai ter curso fora de Campos, tem curso que é só em Campos. Como é que é essa programação?
A semana nós estamos na 19ª Semana do Produtor Rural da UENF. Ela vai acontecer na próxima semana, do dia 27 a 31 de julho. Nós temos aí 60 cursos de aperfeiçoamento e de atualização e treinamento profissional para produtores rurais, mas lembrando que está aberta a toda a população de Campos e região, não é só o produtor rural, não precisa ser produtor rural para ir lá prestigiar nosso trabalho, prestigiar nossos cursos. Custa R$8 cada curso, nós temos cursos de segunda até sexta-feira, e os mais diferentes tipos de curso, tem a programação toda, tem no Instagram da coordenação de extensão, esse é um pouquinho mais chatinho, @COOEXCCTA, COOEXCCTA. Aí toda a programação está lá no Instagram da coordenação de extensão do CCTA. O link para as inscrições foram prorrogadas, mas elas podem ser feitas presencialmente lá no CCTA, na coordenação de extensão do CCTA, e também no dia do curso. É que como alguns cursos têm vagas limitadas, a gente sugere que as pessoas façam logo a inscrição, porque pode chegar no dia do curso e não ter vaga para aquele curso que a pessoa quer, né? Mas se quiser pode fazer inscrição na hora também. E aí tem toda a programação lá. Eu vou falar dos cursos, vou assim, puxar a sardinha para mim. É isso que eu ia perguntar, né, Everton? Não vai ter curso de orquídea? Como é que é isso? Então tá, na terça-feira, né, de 8 a meio-dia, de 2 a 6, são 8 horas de curso. É o curso que ele chama Como Cuidar das Orquídeas. Então, lá a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Como que eu faço? Onde que eu coloco minha orquídea? Qual tipo de vaso, substrato? Quais as pragas? Quais as doenças? Né? Por que a orquídea tem esse nome? Eu vou contar lá no curso. Hoje eu não vou contar, não. Mas por que a orquídea chama orquídea? Tem um porquê, né? Então, de 8 a meio-dia é uma parte mais teórica, e à tarde, de 2 a 6 horas, é aula prática mesmo no orquidário GDN, né, Gustavo Denati Nogueira, da UENF. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, eu estou com a minha colinha aqui da programação, né, nós vamos ter um curso que chama Entendendo a Biologia das Orquídeas. Esse é um curso um pouco mais teórico, então a gente vai falar de aspectos da fisiologia da planta, e para falar um pouquinho da nutrição da planta. Por que eu tenho que colocar um adubo na minha orquídea? Que tipo de adubo que eu uso? Eu uso mineral? Eu uso orgânico? Como que eu faço essa adubação? Então, é nesse curso da quarta-feira. Na quinta-feira, a gente vai falar, também é um curso de 8 a meio-dia, de 8 às 10, uma parte um pouco mais teórica, de produção de mudas de orquídeas. E uma parte mais prática, que aí a pessoa vai colocar a mão na massa mesmo, na parte da produção das mudas, também lá no orquidário, de 10 a meio-dia. E esses 3 cursos sou eu que ministro, junto com os monitores, né? Então, esses cursos serão comigo mesmo. E os estudantes, né, que são os meus monitores. E na sexta-feira tem um curso para quem quer começar a introdução ao cultivo in vitro, de 8 a meio-dia. É um curso que tem uma parte mais teórica também, de 8 às 10, e de 10 a meio-dia lá no nosso laboratório de cultura de tecidos vegetais da UENF. Então, eles vão ver como que a gente trabalha lá no laboratório, a introdução ao cultivo in vitro. Isso na sexta-feira. Esses são os cursos que nós vamos ministrar. Além disso, nós vamos estar com o nosso projeto, um stand do nosso projeto, e comercializando mudas de orquídeas que a gente produz lá, e todo o dinheiro que a gente arrecada é revertido, né, na produção de novas mudas, né, pela nossa equipe. E os bolsistas do nosso projeto de extensão, eles são treinados justamente nessas etapas, desde a polinização da flor, obtenção das sementes, obtenção das mudas, até a comercialização. Todo o processo que a gente faz numa escala pequena, né, mas treinando profissionais para trabalhar
em biofábricas e em empresas especializadas em produção comercial de mudas, de orquídeas. Esse é o treinamento. Professor, e para quem quer adquirir uma orquídea no estande, o estande vai funcionar em qual horário e quais os dias? Sim, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 2 a 6, a nossa equipe vai estar lá na próxima semana, no CCTA, né? Então vai ter um stand nosso no prédio 1, no P1, que é o CCTA. A gente vai estar lá vendendo, né? Falando sobre o projeto e também vendendo nossas mudinhas de orquídea, que nós produzimos no orquidário da UENF. Tô colando aqui o link do Instagram, Orquídeas da UENF, e depois vou colar o outro também, que é o Orquídea Campus. Isso. Vou só colar aqui. Ô Everton, você vai fazer algum curso? Você, aliás, professora Everton, toda vez eu confundo, é engenheiro ambiental? Sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, professor. Então, que legal. Não é pouca coisa, não. Parabéns, Everton. Linda produção. Não é só o maior salário do Grupo Folha, não. É também e outras coisas mais. Mas assim, eu queria, se me permite, professora, compartilhar só uma experiência pessoal que eu acho legal, assim, porque às vezes a gente fala assim, porque Semana do Produtor. Produtor de quê? Não é produtor rural, não está escrito produtor rural, né? Tá escrito... Semana do Produtor Rural. No meu mas é aberto para toda a população. Semana do Produtor Rural, está escrito? Então desculpa. Mas de qualquer maneira, eu acho que a Semana do Produtor é o que pega mesmo, né? Nas chamadas e tal. E aí, assim, eu fiz, Everton, e quem está nos acompanhando, uma vez, desses cursos que, poxa, acrescentou, mas assim, muito, e olha que foi rápido, mas muito no conhecimento que eu tenho em charcutaria. Eu fiz lá com o professor Fábio Henry, que aí é extraordinário. E o bom é que você pega o contato dos professores depois e fica perturbando os caras, professor, essa formulação aqui, pode, não pode. E assim, na charcutaria, a professora sabe, você tem regulamentos nacionais e internacionais que produtos cárneos você não pode não só manipular de qualquer maneira, colocar o tipo de condimento que você quer, ou o tipo de formulação para manter as características, para dar de qualquer maneira. Você tem uma dosagem, tem máxima, tem mínima. Enfim, tem uma série a legislação brasileira é bem ampla e rigorosa quanto a isso. Então, eu aconselho as pessoas a fazerem, e inclusive vai ter de novo, não vai, professor? O senhor estava falando? E esse ano vai ser de quê? De produção fabricação de presunto e linguiça na terça-feira, de 8 às 10 no CCTA, e depois de 10 às 18 horas no IFES Campos de Alegre, no Espírito Santo. Olha aí. Lá em Alegre. Então, assim, e na época que eu fiz, foi principalmente sobre defumação, lá no IFE de Bom Jesus, que tem uma cozinha maravilhosa, toda preparada para isso. Lá é um IFE muito rural, né, voltado para a área rural, e tem um defumador lá gigante. Então, assim, foi uma experiência que transforma aquele conhecimento, aquela curiosidade, você poder ter uma assessoria ali o dia inteiro, nesse caso, né, de uma professora que entende de orquídea, de um professor que sabe tudo da tecnologia dos alimentos, e por aí vai. Então, meu conselho é que, se é que permite me dar um conselho, é que faça o curso, participe dessa semana aí, que tem muito a acrescentar na sua vida. Bom, minha querida professora, tem mais um intervalo para a gente voltar agora e virar o assunto também para o coral da UENF no Quinto Encanto da Vila, que vai acontecer dia 15 de agosto. Isso. Então vamos lá, a gente faz mas esse agora é bem curtinho, ligeirinho,
Rapidinho, e a gente vai voltar para continuar essa conversa e convidar todo mundo para participar, falar dos detalhes aí desse coral da UENF também. Ontem, inclusive, eu estava zapeando ali no TikTok, do nada caiu a chamada do coral da UENF. Muito legal, muito legal. Tá lá no TikTok também, que eu sigo o coral da UENF lá. Então, garotada gravando, produzindo ali, naquele estilo TikTok também, muito maneiro. Bom, Nogueira, oi. não é pra qualquer um, não. Trabalha com orquídea, com produtora de orquídea e cantora. Tô falando. Cantora de coral, não é cantor, não, é cantor de coral. Você falou qual é a sua especialização no coral, a sua voz? Eu sou mezzo-soprano, mas eu canto com contraltos. Aí, contraltos, mezzo-soprano, deixa eu pesquisar aqui, que eu sei o que é barito, o que é tenor, por causa dos populares aí, mas esse aí eu tenho que pesquisar. Gente, são 8h29, conversando hoje com a professora Virgínia Carvalho, da UENF. A gente volta a seguir com o Folha no Ar no oferecimento do Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem.